quando ela se tornou a voz do Google? Eu fui usar o Google Tradutor e aí eu falei, mas peraí, isso é minha voz. Eu tive a ideia de usar porque eu sempre usei o inverso, eu usei para o inglês. E aí tinha uma palavra que eu tinha dúvida, eu fui usar e vi que era a minha voz. Aí eu comecei a digitar, meu nome é Regina, meu nome é Regina. Eu descobri que a Regina tinha virado a voz do Google foi através de amigos meus, perguntando, você sabia a Regina? Agora é a voz do Google. Falei, nossa, mas eu fiquei muito contente, porque o sucesso era uma coisa que ia acontecer com a Regina. Eu descobri isso no Jô Soares, acredita nisso? Quando ela foi entrevistada, eu disse, minha amiga Regina lá, ela é voz do Google, olha aí e tal. Foi aí que eu descobri. Mas eu sabia que ela iria longe. Regina Bittar, venha pra cá. Foi um negócio para nós impactante, né? Foi muito interessante, porque inclusive, eu trabalhava num escritório em uma imobiliária e até mostrei para o pessoal de lá, pô, maior orgulho, né? Essa aqui é minha prima. E, até então ninguém... o cara disse, pô, mas por que é a prima dele? Quem é? Como é que o cara vai saber? Foi uma surpresa, a gente não sabia, não tinha... O contrato foi fechado, tal, tinha questão de sigilo, então eu acho que nem ela sabia também. Então ela ficou muito surpresa, a gente ficou muito surpresa, a gente achou um máximo. Eu fiquei alucinada. Aí fui para as mídias sociais, gente, eu acho que é a minha voz. E aí falaram, Regina, você já não viu nas mídias sociais a loucura que tá com o Google Tradutor, com as brincadeiras da voz do Google? Eu na época era completamente desligada das mídias sociais. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí aquilo virou uma pólvora. Mas ali está uma estrela. Esse tempo, esse período, né, foi projetado, houve a oportunidade das pessoas conhecerem o talento dela. De repente estava todo mundo sabendo que minha mãe era a voz do Google. Pô, mas então... Porque desde criança eu vejo a voz dela na televisão, vejo a voz dela na rádio, vejo ela nos programas da tarde. Então, essa relação com o meio de comunicação e ver minha mãe lá ficou normal, assim. Por eu não saber para o que se tratava, eu só conhecia o TTS, que é o Text to Speech, eu sabia que ia ser esse sistema. Eu conheci na Lara Mara. E para quem não sabe, a Lara Mara é um instituto para pessoas cegas, pessoas com alguma deficiência visual. Então, quando eu soube aquilo, eu achei que esse produto ia ser para isso. E essas conquistas do talento dela, de ser uma voz que se coloca, ser a identidade, de representar a identidade de um grupo, de uma tribo, em função de uma voz só, e ela ser a síntese dessa voz na expressão de um produto como o Google ou Apple, ou o que for, mas ela também ter essa representatividade de voz, como representasse uma tribo diante das... Eu acho fantástico, ela merece e ela tem competência para isso, sempre teve. A primeira página de um caderno do Estadão virou a voz do Google, e foi assim que começou toda a história. E aí foi um atrás do outro, aí a procura começou a crescer e eu tentei me recolher ao máximo, mas aí veio o convite do Jô, que eu falei, vamos embora, né? Um sonho conhecer uma pessoa como Jô Soares. É um prazer estar no seu programa. Estou me sentindo muito famosa. Aí eu resolvi pautar ela, falar, olha, foge das piadas, vamos focar nos seus projetos, naquilo que você está fazendo, que você quer lançar, não sei o quê. Quando ele fizer as piadas, vai indo pela tangente, não dá muita trela. Chegou lá,
ela fez o oposto. Tipo, ele fazia uma piada, ela dava risada, emendava em outra. Enfim, foi tudo aquilo que eu não tinha falado pra ela fazer, ela fez, e no final foi o mais legal, assim, né? Tá bom. Mas eu acho que o que fica interessante é exatamente você estar no ato sexual fazendo a voz do Google. Será que ele vai gostar? Meu amor. Eu nunca tentei. Experimenta. Vou tentar. Isso está delicioso. Meu amor. Sabe como é que é? Faz uma frase. Meu amor, isso está delicioso. E a gente às vezes pedia para ela, até hoje fala às vezes no WhatsApp, que a gente conversa na família, e ela fala uns palavrões, ela xinga às vezes a gente, mas com a voz do Google, que é muito mais, mais interessante, né? É mais legal. As pessoas da família me pedem e me pediam para fazer a voz. Fala com a voz. Não, só faço se você fizer com a voz. Me dá uma água. Não, só dou a água se você me pedir com a voz do Google. E essas coisas assim aconteceram bastante. E uma das que eu disse na entrevista, mas aí fui eu que quis fazer, foi para minha sobrinha, de dar os parabéns para ela. Só que eu errei o nome delas na época da entrevista. Eu falei que foi para Sofia e na verdade foi para Raquel, que eu fiz a mensagem, mandei a mensagem com a voz. Feliz aniversário, Raquel. E a Raquel ficou muito chateada de eu ter errado o nome dela. Pô, isso foi comigo. Eu me lembro, era bem pequenininha, no colo da avó, da mãe, da tia, né? Minha mãe. E agora, na adolescência, ela sempre foi mais traquinas, né? Eu gostava de sair, queria asas, né? Eu era uma peste, meu irmão era um santo. Meu irmão era um cara que cuidava de mim, porque eu roubava a chave do carro do meu pai. Era um Dodge Dart gigante. E eu roubava o carro com 15 anos, 14, 15, sei lá, 16. Você imagina a menina aqui que jogava futebol, falava que eu vou aprender a dirigir, nem que a vaca tussa. E roubava o carro dele. Teve algumas vezes que eu bati o carro na pilastra, né, uma coisa assim, e o Ricardo assumia. E aí ele falava pro meu pai, não, pai, fui eu. E meu pai, tudo bem, filho, você vai aprender, não se incomoda. Com ele, tudo bem. Oi, vô, beleza? Beleza, querido. Certo, taca aí. Viva o Santos! Meu pai se chama Odair Mendes Bittar, tá com 84 anos, ainda tá vivo. E o apelido dele entre meus amigos é o Sheik Árabe. A gente chama ele de Sheik, porque ele sempre foi muito bonito, metido, terrível, mulherengo. E minha mãe, uma pessoa doce, cantora. Minha avó não deixou ela seguir a profissão, mas minha mãe era o oposto do meu pai. Aliás, para aturar meu pai, só minha mãe mesmo. Todo mundo sempre falou que é um amor louco, porque ela foi uma pessoa muito doce. E ele bebe muito e ela morreu de cirrose hepática, mas medicamentosa. Então ela morreu com 78 anos, mais ou menos. Mas uma pessoa assim maravilhosa, não tinha uma pessoa que não gostasse da minha mãe. Minha mãe ia pra balada comigo. Estamos guardando as coisas de Natal. Dá um oi, vó, dá um oi. Ai, não, filho, eu não tenho fotógrafo aqui. Tô te filmando. Estou horrorosa, meu santo. Não! Não quero. Tá bom. Já desliguei a câmera. Não quero. Já desliguei a câmera, tudo bem. Eu já desliguei. Vó, eu já desliguei. Eu vivi muito a minha adolescência no final dos anos 70, né? Então, naquela época, a gente pegava carona pra viajar, pra ir pro litoral. Enfim, experimentei muita coisa e todas as coisas que eu fiz, eu compartilhei com a minha mãe. Sem problema nenhum. Desde sexo, drogas e rock and roll. Porque eu tinha nela, mais que uma mãe, eu tinha nela uma amiga que foi ali, sabe? Não. Ah, não gasta filme. Ah, mãe. Ah, não gosto. Tô mal.
Aí você filmar vai, você, nossa, eu quero menina, você. Oh, que coisa. Tem rosa, não. Olha lá, tua filha tocando. Tá bom, já vou. Eu trabalhei na Cinemas de Santos. Foi aí que eu comecei a trabalhar com publicidade. Eu fazia a interação da publicidade da casa, da holding, né, das empresas, com os veículos de comunicação, que seria, naquela época, seria jornal, mídia impressa e rádio. Eu vendi o primeiro jingle em Santos, que foi para Graça Telefones. Eu precisava de um telefone quando alguém indicou seu nome. Quero saber qual a ligação, muito prazer, satisfação. Para colocar você na linha, eu tenho um plano que é uma gracinha, financiado e com garantia. Para instalar leva poucos dias. Seu telefone vai fazer assim, tirrim, 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 tirrim. 378537, repete. 378537, promete não desligar de mim, promete não desligar de mim. Graça Telefones, com você sempre na linha. Eu só fui sair da produção e ir para o microfone e ir para frente das câmeras bem mais tarde. A Telesp marca para abril do ano que vem o início das operações com telefone celular em São Paulo. Os 50 mil inscritos vão ter prioridade no atendimento. Depois disso eu tive uma revista em Santos, sempre tentando ser pioneira, sempre tentando fazer coisas bacanas e diferentes e tal. Naquela época era diferente para Santos uma mídia impressa, papel couché, colorido. Não existia isso no mercado, a gente só tinha jornal. E foi bem legal, foi uma experiência muito bacana e foi a experiência que me levou para o rádio, porque eu conheci o Sinésio Bernardo de fazer promoções junto com a revista e o Sinésio Bernardo me convidou. Ele falou, porra, você tem uma voz legal, acho que você pode ser locutora. Saquei que ela tinha um timbre de voz, que ela articulava bem as palavras, as frases. Pensei, ela podia ser uma locutora. E nós, naquela época, tínhamos dificuldade de arrumar uma locutora boa. Então, pedi para ela que gravasse um texto. Falei, olha, você vai longe. Ela disse, não, Sinésio, acho que não é por aí, é por aí. E ela gravou um texto, 2, 3, e depois não parou mais. E aí ela continuou a vida dela e é o que é hoje. Primeiro gravei uma propaganda para uma ótica em Santos. E aí perguntaram se eu queria o cachê em óculos, porque eu cobrei. E aí eu falei, não, eu quero em dinheiro. E foi muito bacana. Eu acho que deve ter sido uma das primeiras profissionais a ganhar dinheiro em Santos fazendo propaganda, viu? Porque não existia o mercado lá. E depois disso eu fui para o rádio, fiz programetes de rádio num formato comercial. Se formos falar nos costumes de Santos, não podemos esquecer a época em que subir a Ilha Pochá para namorar era o hit da cidade. E até amanhã às 10h45 com mais um Rádio em Revista. Bye, bye! Eu me lembro de deixar o Hassan no carrinho no hall da rádio e entrar para fazer ao vivo. E uma vez o Hassan era muito chorão. Ele chorou muito. Quando eu abri a porta, o Sinésio falou, pelo amor de Deus, tira esse moleque daqui. Porque ele... Não, você imagina. Dentro de uma rádio, um bebê chorando. Não tem jeito mesmo. Pelo amor de Deus, tira ele daqui. Ele não parava por nada. Foi a última vez que eu levei o Hassan também para o rádio. Eu acho que o que fez sentido para mim nessa profissão que eu escolhi foi a conexão com as pessoas. E quando eu percebo que isso atinge o outro, pode modificar, fazer sentido para o outro, quando eu percebo que eu consegui passar aquilo que eu estava sentindo, por mais complicado que seja, que surgiu na minha cabeça, isso me dá uma sensação muito boa. E foi isso que eu consegui na rádio, principalmente quando eu passava textos que eram meus, de aprendizado, de insights meus, como a importância do olhar, o que um olhar é capaz de transmitir.
esse texto ficou marcado para mim, porque uma pessoa me ligou e falou muitas coisas de como aquilo tinha atingido e modificado ela. Na semana passada, eu recebi um telefonema que me deixou muito contente. A Dona Maria, do Centro de Hipnose de Santos, me ligou elogiando um programa que eu havia feito sobre o olhar. Eu fico muito contente e por causa disso eu vou repetir o programa para quem não escutou e para quem escutou espero que tenha gostado, assim como a Dona Maria. Então, a palavra é muito poderosa. Ela tem a força de modificar a vida de uma pessoa. E principalmente quando ela começa com a intenção de ajudar, a intenção de trazer algum benefício ao outro. E isso eu acho que foi o que me encantou. Eu lembro de ouvir desde criança ela contando sobre uma doença grave que ela teve, numa fase complicada da vida dela. E ela sempre contou como um milagre, como um poder de autocura, porque ela ficou doente seriamente, já estava numa fase que ela não andava, não estava sem forças musculares. A miastenia gravis, eu quis citá-la porque eu acho importante a gente perceber que o autoconhecimento é muito importante na vida da gente. Eu tenho certeza de que algumas posturas na vida me levaram a essa doença. A minha autodefesa era tão grande por medo que o meu sistema imunológico atacou os meus receptores. É isso que eu sinto, acredito, e foi assim que eu me curei. Foi mais um passo na minha caminhada para compreender as coisas que realmente são importantes na vida. Então, foi uma parada brusca, foi um soco na cara, mas é aquilo que eu falei, a gente aprende por amor ou pela dor? Eu aprendi muito pela dor. Imagine, eu noivei, casei e fiquei grávida em 3 meses. Em 2 anos eu estava com 2 filhos e morando nos Estados Unidos e tinha largado o rádio. Eu morava de frente para o mar em Santos. Eu fui morar num lugar que a temperatura 8 meses por ano era menos de 20, 28, menos 20, 28. Gelo, neve pra caramba. E com 2 bebês. A Raíssa tinha 2 meses, o Ração 1 ano e meio. Quando eu cheguei em São Paulo, a tecnologia tinha mudado todinha. Então aquilo que eu tinha aprendido em produtora de filme não servia para cá. O grande lance era produtora de vídeo, vídeos empresariais, era o mercado que estava bombando. E eu precisava arrumar trabalho, porque como locutora eu não arrumava. Então eu falei assim, bom, vou para a área comercial, que é a que eu conheço. Mas eu falei, mas tudo que eu conheço de equipamentos e produção de material impresso mudou. Enquanto eu fiquei nos Estados Unidos, o mercado foi mudando e quando eu voltei tinha mudado completamente. Aí eu falei, pô, um currículo fraco desse, o que eu faço? Eu falei assim, eu vou colocar o meu mapa astral. Porque aí a pessoa vai ver que a força que eu tenho, porque no meu mapa vai dizer, ela vai bater o olho e vai ver. E aí eu coloquei meu mapa astral e fui chamada por causa do mapa astral. Eu não sei se o Chico Gordo da Espectros, que na época era o diretor de atendimento, se ele viu alguma outra coisa, mas eu sei disso porque ele falou, a primeira coisa que ele sentou quando ele foi me entrevistar, ele falou assim, eu quis te conhecer, porque eu nunca vi isso daqui. Aí ele puxou alguém apresentando o currículo com mapa astral. Eu falei, eu tenho que conhecer essa pessoa. Eu falei, então pronto, alcancei meu objetivo. E aí fizemos a entrevista e foi o primeiro emprego que eu tive em São Paulo. E eu conheci lá uma grande querida que foi a Leila, e a Leila tinha feito o caminho oposto, ela tinha vindo de uma produtora de áudio. Cheguei lá, a XRBM precisava de uma reforma geral, total e restrita. Eu comecei a entender o mercado da locução comercial, a produção de áudio toda lá com o Peri. Eu adorei conhecer ela, uma super profissional, uma pessoa super bacana, bem-humorada o tempo todo. Pô, eu não me lembro de
de ter visto ela de mau humor no trabalho, sempre naqueles momentos que a gente está cansado, saco cheio, refazendo uma coisa milhões de vezes, sem entender o que é que as pessoas querem. E ela com paciência ali exercendo essa filosofia de vida. Sempre foi muito estimulante, muito bacana estar com ela. E lá também foi onde eu fiz a minha primeira locução comercial, em São Paulo, para uma mídia nacional. Foi Rádio Nacional, um jingle da Avon, que foi criação do Pérez, um jingle lindo de morrer. A gente conversando quem seria e tal, não sei o quê. Pô, não, aí a gente chegou, pô, tem que ser você. Tenta aí, vamos lá. Não, mas... Porque tem aquela coisa do começo da experiência, a primeira vez. Eu gostaria de chamar no novo show de calouros uma moça que quer prestar um teste para locutora noticiarista. O nome dela é Regina. Pode entrar, Regina. Regina Bittar, né? Isso. Boa tarde, Regina. Tudo bem? Tudo bem, tá nervosa? Tô. Mas olha, saiba que o importante é participar e você tomou a iniciativa de sair do seu sofá e vir até aqui. É verdade, Eu também tô já é começando alguma hoje. coisa, né? Tá certo, boa sorte. Vamos ver o teste de locutora noticiarista da Regina. Eu morro de orgulho dela ter sido a primeira presidente mulher do Clube da Voz. O Clube da Voz, ele é um clube que foi criado em 1992. A ideia foi de um dos nossos colegas, o Edson Maziero, que era justamente para dar valor ao locutor publicitário. O Baiano me fez o convite, foi o movimento do Baiano, do Fábio Cirello. Eles acharam que era um momento muito legal de uma mulher assumir. Primeiro porque eu já estava na diretoria, desde que eu entrei, eu fui assistente de diretor, eu me meti, eu sempre fui assim. Eu falei assim, poxa, tá na hora de colocar uma mulher, cara, por que não uma mulher, né? E eu acho que eu comecei a encher a Regina, sabe? Colocar na cabeça dela que ela podia entrar. E não era só por ela ser mulher também, não. Mas ela é uma pessoa assim que é um furacão, né, cara? Você coloca, ela vai em frente, sai de baixo. Ela vai, você pediu para ela, vai. Notícias da semana fica por aqui. Boa tarde. Parabéns, Regina. Muito bem, você se apresenta muito bem. Agora vamos ver quanto valeu o seu show, na opinião dos meus amigos jurados. Vamos começar com uma pessoa que é crítica e que ela fala aquilo que ela sente, embora seja muito verdadeiro e muito sincero. Décio Pitinini. Eu gostei muito da Regina. Achei que a Regina tem uma postura mesmo de locutor noticiarista, né? Quando a câmera se aproximou, cortou para o rosto dela, a gente estava vendo pelos monitores, você tem uma figura muito bonita, viu? Você inspira muita credibilidade nas notícias que você dá. E a Regina veio como mulher revolucionar um pouco tudo isso, abrir um espaço para mulheres e abrir um espaço, sobretudo, para novos locutores, pessoas novas que estão no mercado. Então eu acho que, assim, tem essa coisa que é uma característica da personalidade da Regina, mas tem uma coisa que é uma característica feminina também, né? Que é de arrumar um pouquinho de uma maneira diferente o quarto, o local onde você tá desenvolvendo suas coisas, entendeu? Aí eu expliquei todo o processo que eu achava que precisava acontecer na associação, o que eu achava que eu gostaria de implantar, e eles me apoiaram integralmente. Então a gente fez uma série de modificações, abriu um pouco mais o clube, ficou mais flexível. Hoje em dia, o trabalho da mulher junto à locução, nesse mercado restrito de trabalho, mudou muito da época que eu comecei. Eu acho que de 10 locuções que eu gravava no estúdio, uma era feminina. E hoje essa proporção eu acho que está entre 10, 4, 5 locuções. Tá de igual para igual. Existia diferença entre valores de cachê. A nossa convidada fala com você todo dia no computador e no celular. Só o Silvio Santos tem a voz mais conhecida que a dela. Regina Bittar! Eu acho que eu lembro dela falando, filha, eles tá aqui, agora eu sou a voz da Siri. A mudança foi muito louca, né? Porque eu não imaginava duas plataformas tão diferentes como o Google e o iPhone, que é a iOS, né? iOS, eu não imaginava que
poderiam utilizar a mesma voz. E aconteceu por um período de tempo, né? Eu ainda continuo na acessibilidade. Existe uma interação mesmo de humano com a máquina. E isso deu outro salto também, engraçado que ela sempre participou disso, né? Desde a Mediz, da época da Gradiente, ela sempre foi procurada para fazer uma voz de assistente virtual. Siri, você gosta de carnaval? Ah, eu adoro carnaval. Gosto tanto que até dei uma passadinha na Sapucaí. E aqui está o que eu andei ensaiando. Teretetê, 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 tum, tum, teretetê, 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 tum, teretetê. E foi através dos cegos, das pessoas com alguma deficiência visual, através de um blog, que eu soube que tinha migrado. Na verdade, eu vi que não estava mais no Google. Eu falei, ué, sumiu do mesmo jeito que veio, foi embora. Olha, eu descobri quem era a dona da voz da Siri através de pesquisas. É que desde que eu comecei a usar o meu iPhone, que eu ganhei ele, foi o primeiro contato assim, que eu tive com uma voz humanizada, porque eu já usava outros leitores de tela no computador, só que eram vozes muito robotizadas. A Pâmela entrou em contato comigo, ela me assustou no início, de tanto amor. Então, quando a gente se encontrou, no nosso primeiro encontro, foi uma coisa assim que não dá nem pra traduzir em palavras, de tão fantástico que foi, né? Eu senti, assim, muita emoção, muita alegria mesmo, porque eu tava vendo um sonho, né? Uma ideia que existia somente até então na minha cabeça se realizar. O que eu diria para essas pessoas que querem seguir essa carreira? Ok, vamos lá. Siga em frente, vire à direita e então vire à esquerda. Depois, siga em frente e então vire à direita. Depois, vire à esquerda. Siga em frente